E aí, pessoal, tudo bom? Professor Matheus aqui. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Então vamos dar sequência aí, tá? Ao nosso, depois desse trabalho avaliativo, depois desse trabalho aí sobre coronavírus, vamos continuar com o nosso conteúdo, né? Então vamos dar uma recapituladinha aqui no que foi dito até agora, né? Estávamos falando sobre Revolução Industrial, né? Que marcava o quê? Ela marcava a inserção de máquinas no processo produtivo, né? E isso marcava o início da tecnologia. Falamos também, né, que houve transformações profundas na sociedade, porque tem surgimento aí de duas novas classes sociais, né? Falamos mais o que também? Falamos sobre o pioneirismo inglês, né? Que o que? A Inglaterra foi a primeira nação a se lançar nesse processo industrial. Por quê? Porque ela possuía alguns requisitos, né? Como uma burguesia mercantil com capital disponível. Você tinha também mão de obra disponível para poder trabalhar nas fábricas, e você tinha também um solo muito rico e muito fértil, né, em matéria-prima, o que facilitou então a junção desses fatos, fez o que fez a Inglaterra eclodir aí nesse processo de revolução industrial. Então vamos lá para a aula de hoje, né, que se chama Movimentos Operários, Ideologia no Contexto da Revolução Industrial. Bom, então vamos lá ver como era o cotidiano desses operários agora, já que o trabalho não era mais o quê? Uma questão vinculada à terra, né? O trabalho não estava mais ligado a forças agrícolas, agora era a indústria, agora era um processo industrial, né? Então as condições de trabalho dos operários não eram fáceis, né? Então você tinha uma jornada de trabalho de 14 a 18 horas, você tinha os horários que eram impostos por meio de multas e ameaças. Então, você era ameaçado a trabalhar até mais tarde, sem hora extra, tá? Qualquer criança a partir de 6 anos eram surrados por qualquer brincadeira, atraso ou caso errassem de forma de executar uma tarefa. Ou seja, naquela época, as crianças também estavam no trabalho no chão de fábrica, né? Elas estavam ali dentro de um processo fabril, tá? E elas eram espancadas, surradas, caso houvesse brincadeira, caso houvesse qualquer tipo de empecilho, né, nesse processo produtivo, né? As mulheres e crianças também recebiam menos da metade do salário de um homem, por isso era a mão de obra preferida dos patrões, né? Então as mulheres e crianças recebiam menos que os homens. Então, como, né, o burguês ele quer lucrar, como o dono de fábrica ele almeja o lucro, o que ele vai fazer? Ele vai preferir aquela mão de obra mais barata. E com isso, as mulheres e as crianças vão ser alvo dos donos das fábricas. Bom, leis trabalhistas, né, que a gente conhece hoje como 13º, como férias, não havia, né? Não haviam leis na Inglaterra trabalhista, até porque também era um processo social muito novo, né? Então, ali foi passando por um processo de regulamentação ao longo do tempo. Então, não havia direitos sociais, né? Descanso remunerado, que nós chamamos de folga, férias, aposentadoria, licença maternidade, paternidade, licença para tratamento de saúde. Ou seja, se você ficasse doente, né, ou você parava de trabalhar e morria de fome, ou você ia trabalhar e morria por conta da doença, né? Você não tinha sua folga remunerada se você não trabalhasse, você não recebia o dia trabalhado. Se você tivesse filho, né, a mulher que recebia a criança, né, que tinha a criança muito cedo, logo depois tinha que voltar ao trabalho. Hoje, diferente, né, a gente tem aí um processo de lei trabalhista que dá 6 meses de licença maternidade para as mães. Então, a gente viu um avanço nesses processos de trabalho. Não havia seguro-desemprego. Se você fosse mandado embora, você não tinha nenhuma garantia, né, de sustento por um tempo. Não havia 13º salário. Não havia seguro-acidentes. Ou seja, se você se acidentasse, né, no trabalho, você não tinha nenhum tipo de indenização. Ou seja, né, você não tinha aí nenhum tipo de seguro. Não havia direito à greve, você não poderia fazer greve, ou seja, não poderia reclamar seus direitos, não poderia ir pedir, reivindicar do seu patrão os problemas lá que ocorriam no processo industrial,
tá? Não havia FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, entre outros direitos. Então percebam como eu falei aqui, né, nas aulas que passaram, que houve um processo de transformação muito grande na sociedade, e esses processos de transformações trouxeram né, coisas a favores, como o processo de tecnologia, né, industrialização, automatização, enfim, trouxe vários benefícios na questão de produção de material. Agora, na questão social, também trouxe alguns retrocessos, né? Porque vocês veem aí que as classes menos favorecidas, como os trabalhadores, não tinham direitos e garantias algumas, né? Como seguro-acidente, como licença maternidade e paternidade. Tá? Então essa era a situação aí que estava a sociedade trabalhadora no contexto de revolução industrial. E aí, essas questões, como eu falei para vocês, foi gerando indignação no povo, né? Foi gerando uma insatisfação muito grande com essas questões trabalhistas. E aí que vai surgir movimentos de contestação, movimentos que vão pedir novas elaborações de leis, regulamentação do trabalho. O primeiro movimento que surgiu chama-se ludismo, né? Foi um movimento ocorrido na Inglaterra em 1811, né? Que protestava contra as máquinas trazidas pela Revolução Industrial. As reclamações se concentravam na substituição da mão de obra pelas máquinas que, por serem mais eficazes, acabaram com os empregos dos trabalhadores. Então, por exemplo, você tem a inserção de um TA que faz um cachecol, né, em 20 minutos, enquanto a mão de obra humana levaria um dia inteiro para fazer um cachecol, só dando como exemplo. Então, o que acontece? Quando você coloca esse TA que aumenta a produtividade, o que vai acontecer? Vai aumentar também o desemprego, porque a máquina vai substituir a mão de obra humana. Então, isso vai gerar também um grande número de desemprego, pessoas desempregadas. E como eu falei, não havia fundo de garantia. Você era demitido sem justa causa e você não tinha aí direitos que te garantissem o sustento por um determinado período de tempo até você conseguir um outro emprego, tá? E a gente não está falando aqui também, pessoal, de um trabalho, por exemplo, deixei de ser tecelão aqui nessa empresa, nessa fábrica e vou para outra. Não, na outra também não tinha um emprego de tecelão porque o TA estava substituindo ele. Então você tem aí uma extinção de uma profissão. Assim foi também com o datilógrafo, que eram as pessoas responsáveis por digitar, e aí o computador veio também substituindo aí algumas funções. O que acontece? Desemprego, você tem aí um novo ramo, né? Então você abre possibilidades de novos empregos, mas também você leva à extinção algumas funções trabalhistas. Bom, outra coisa, né? Um jornalista da época afirmou que os ludistas eram aqueles que se comandavam a quebradeira das máquinas, né? Baseado na história de Ned Ludd, um personagem cuja existência é controversa. Vale ressaltar que não foi um movimento de operários fabris, tá? Mas de artesãos qualificados. Lembra que eu falei aqui do tecelão? Cujas habilidades estavam sendo substituídas pelas máquinas, tá? Então, pessoal, percebam aqui, até na ilustração que eu trouxe para vocês, essa imagem aqui, tá vendo? O que o ludismo fazia? O ludismo consistia em um movimento de sabotagem das máquinas. Ou seja, eles iam à noite nas fábricas, né, e davam prejuízos gigantescos em forma de protesto, porque eles estavam revoltados, né, porque eles estavam sendo substituídos pela máquina. Tá? Então, vale ressaltar que esse movimento, o ludismo, ele não foi um movimento por trabalhadores fabris, de fábricas. Eles foram por artesãos que estavam sendo substituídos, como eu usei como exemplo, pelo TA. Beleza? Então vamos lá. E também nós vamos ter o movimento cartista, né? Outro movimento dos operários, esse sim é de operários de fábrica, foi o cartismo, né? Organizado pela Associação dos Operários, que exigia melhores condições de trabalho e fim do voto censitário. Vou explicar para vocês. Destaca-se ainda a formação de associação denominados trade unions, né, que evoluíram lentamente em suas reivindicações, originando os primeiros sindicatos modernos. Então, o que é o fim do voto censitário? O voto censitário é aquele voto que só pode votar quem tem poder aquisitivo. Então, nesse caso, estavam se elegendo pessoas que tinham poder aquisitivo suficiente para fazer leis que beneficiassem. Por que não tinha lei trabalhista? Né? Porque quem estava fazendo a lei
era geralmente aquele que era dono da fábrica, e que as leis trabalhistas pudessem talvez ir de contra, né, os interesses desses donos de fábrica. Tá? Então, o que eles pediam era o fim desse voto censitário para que a classe trabalhadora pudesse eleger alguém, né, que fosse representar o direito de quem? Da própria classe trabalhadora no Congresso, né, para fazer leis que beneficiassem aquele grupo também, que fizessem leis que atingissem o interesse daquele determinado grupo. Destaca-se também, né, a formação aí do que nós vamos conhecer como os sindicatos, ou seja, grupos que vão brigar, que vão buscar uma reivindicação das leis trabalhistas. O cartismo foi ao mesmo tempo um movimento de caráter nacional e local. Tá? Sua dimensão nacional se deve ao fato de trazer consigo segmentos sociais saudosistas, como trabalhadores das indústrias domésticas e dos teares manuais, que entraram em declínio diante de um novo sistema industrial. Ao mesmo tempo, o cartismo buscou sempre privilegiar métodos de manifestação e as tradições de cada região. Isso lhe deu um caráter local. Tá? Esse movimento pode ser caracterizado predominado a mobilização em torno do parlamento. E foi, por isso, chamado de legalista, né? Que buscava o quê? Leis. Esse movimento se farão presentes na segunda metade do século XIX, segundo Martinho. Tá? Então, o que acontece, pessoal? O cartismo ele foi mais saudosista, né? Diferente do ludismo, que era um movimento mais agressivo, de sabotagem de máquinas. Eles buscavam o quê? Eles estavam buscando aí, basicamente, reivindicações legais. Por isso eles eram chamados de legalistas. Eles iam no Congresso Nacional buscando, lutando por quê? Por direitos, tá bom? Bom, o governo inglês, com a presença do ludismo e do cartismo no cenário inglês, né, desses dois movimentos ebulindo, desses dois movimentos operários pedindo, operários não, operário é só o cartismo, né, desses movimentos de contestação à situação por conta da Revolução Industrial, né, o governo não atende às exigências e dá ordens à polícia para a repressão de greves e tumultos. Então, o movimento operário, entretanto, continuou crescendo com as autoridades. Mesmo com o parlamento tentando aí parar, o governo inglês tentando parar esses movimentos com repressão, com violência, eles se manteram fortes, né, no processo de resistência. Bom, então, movimento operário. Os operários se uniram, né, em luta contra as péssimas condições que eram submetidas nas fábricas, como eu já falei, com o objetivo de ampliar sua participação política. Né? Em 1838, redigem a Carta do Povo, um documento que exigia o voto secreto e a universal participação de representantes da classe trabalhadora no parlamento. Então, o que eles estavam pedindo ali? Primeiro, que era o voto secreto, né? As pessoas não saberem quem se está votando, para que o patrão não venha dar represália na classe trabalhadora. E assim eles pudessem votar em alguém, né, que pudesse representar os seus interesses no Congresso Nacional. Outra coisa também que vale ressaltar é que eles pedem também a remuneração dos políticos. Agora, hoje, a gente pode achar um absurdo políticos ganhando 30, 40 mil. Só que naquela época os políticos não recebiam. Então só tinham condições de estar no parlamento aqueles que poderiam ter alguém trabalhando para mantê-los. Nesse caso, os trabalhadores. Só que os trabalhadores também trabalhavam para se manter. Então, como que eles iam para o Congresso Nacional se eles não tinham ninguém, né, para trabalhar e alimentá-los enquanto eles estavam buscando novas medidas, buscando leis que pudessem favorecê-los? Então, por isso faz a necessidade de quê? De que o voto seja secreto, que haja também representatividade no Congresso Nacional pela parte da classe trabalhadora. Bom, então as leis trabalhistas aí no final do século XIX. Então você tem a redução da jornada de trabalho para 10, 9 ou até 8 horas. Você tem a regulamentação do trabalho da mulher e da criança. Você tem a proibição do trabalho para menores de 14 anos. Ou seja, naquela época, se você tivesse menos de 14 anos e está assistindo minha aula, provavelmente você teria que estar na fábrica trabalhando, né? E aí eles conseguiram aumentar essa idade para 14 anos. Tá? A instituição de um salário mínimo. Agora você não pode pagar menos, né, do que determinado valor. Agora você tem que pagar o mínimo. Se o patrão quiser pagar mais, ele paga mais, mas não pode pagar menos que o mínimo. Tá? Você tem conseguiram também o descanso remunerado, que nós chamamos de folga, direito a férias,
Direito à aposentadoria, você trabalha por um determinado período de tempo e depois para. Antigamente não tinha. Ou seja, se você ficou aí trabalhando por um bom tempo, né, e ficou velho, você, se não consegue mais trabalhar, você iria morrer, porque não tinha aposentadoria. Direito à greve e à legalização dos sindicatos para poder buscar e reivindicar seus direitos. Beleza, pessoal? Então, essas aí foram as transformações do trabalho, da situação das leis trabalhistas no período do século XIX, tá bom? Muito obrigado por me assistir até agora. Vamos continuar nos mantendo por aqui esse contato. Qualquer dúvida que vocês tiverem na realização do exercício, pode me mandar um e-mail. Eu estou aqui disponível, tá? Solícito para ajudar vocês. Beleza? Na próxima aula, nós vamos falar sobre, né, as ideologias que surgiram no período da Revolução Industrial, como socialismo, né, socialismo científico e capitalismo e liberalismo. Tá ok? Então fiquem com Deus, um abraço do seu professor e até a próxima aula. Tchau, tchau!